Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos tirar os nossos olhos da realidade para colocarmos os nossos olhos em Deus. O próprio Paulo disse certa vez que infeliz é o homem que tem planos apenas para esta terra. Quando nós olhamos apenas para as coisas desse mundo, a nossa tendência é fazer e agir como Pedro, que viu Jesus vindo a andar sobre as águas, e quando eles viram a Jesus, tiveram medo, e Jesus falou: não temas, mas tenha fé. Então Pedro, que era o mais ousado, olhou para Jesus e falou: mestre, se és tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. Então Jesus Cristo disse: vem. E Pedro até começou a andar, a dar os primeiros passos ali, devido à sua ousadia, mas reparando na força do vento, na força das ondas e nas adversidades, ele começou a afundar. Então, a palavra de Deus, ela fala que o justo não vive pelo que vê, mas sim pelo que crê. Nós precisamos, né, nesse momento da história tão conturbado do Brasil, tirar os nossos olhos das circunstâncias. Como eu já falei aqui em outro vídeo, né, nós temos visto uma total insegurança jurídica, corrupção de valores, aonde de certa forma o certo tem estado errado e o errado está sendo tido como certo, né? Nós vemos que não há segurança para a família e para aqueles que defendem padrões e valores, né, judaico-cristãos. Mas nós não devemos nos desanimar com isso, porque nós podemos ver que lá no ano, ali por volta do ano 74, 64 em diante, Nero perseguiu a igreja, inclusive acusou Paulo de colocar fogo em Roma. Nós vemos que os cristãos foram perseguidos, mas o Império Romano caiu, e a Bíblia e a palavra de Deus, né, está aqui até hoje, ao contrário do que muitos filósofos e teólogos liberais falaram, né, ao contrário do que muitos filósofos, políticos, soberanos e reis, né, poderosos da época falaram. Eles passaram e a palavra de Deus está aqui até hoje. Nós vemos que a Bíblia, ela foi perseguida pelo Império Romano, ela foi perseguida por ditaduras, né? Inclusive há ditaduras hoje e sistemas totalitários que proíbem a palavra de Deus, mas eu quero dizer que esses sistemas totalitários, que esses regimes e esses poderosos passarão, mas a palavra de Deus, ela permanece miraculosamente até os dias atuais. Por quê? Porque existe um Deus que está no controle da história. Existe um Deus todo-poderoso que tem o domínio sobre todas as coisas. E parece curioso, né? Que foi justamente na perseguição aos cristãos que a igreja cresceu até o ano de 305, 311 depois de Cristo, ali com Constantino, em que a religião cristã foi instaurada em Roma como religião estatal. E foi justamente no momento que ela parou de ser perseguida, foi que ela deixou de crescer. E nós vemos, trazendo aqui para a nossa história recente, né, da América do Sul, que em 2011, quando Hugo Chávez ele assumiu o poder na Venezuela, ele quebrou a Venezuela, né, trouxe o comunismo ali para a Venezuela. Nós vemos que tinha 11 milhões nesse tempo de evangélicos, de pessoas que se professavam cristãs e que criam na palavra de Deus. Hoje, com toda aquela crise e adversidade aí de Hugo Chávez, né, essa ameaça iminente de guerra civil e também guerra mesmo, para retirar o ditador Nicolás Maduro, hoje nós temos 35 milhões de crentes, de servos de Deus na Venezuela. Então é justamente em momentos de crise, em momentos de adversidade,
que a igreja cresce. Nós não crescemos quando tudo está bem, né? Quando tudo está bem, muitos se esquecem de Deus, não oram, não buscam, mas é justamente quando falta saúde, quando falta o emprego, quando falta a provisão, é que as pessoas mais buscam a Deus. E nós não entendemos, né, a linha da história, nem muitas vezes o agir de Deus, mas nós sabemos que Deus escreve certo por linhas certas, embora muitos digam, né, escreve certos por linhas tortas. Eu creio que Deus escreve certo por linhas certas. E mais uma coisa é muito interessante, é que nesse momento de crise e adversidade, nós precisamos erguer os nossos olhos aos céus. Toda vez que Jesus, né, ia realizar um grande milagre, como ali na multiplicação dos pães, veja que o texto diz que ele, erguendo os olhos aos céus, deu graças a Deus, né, e Deus, o Senhor Jesus Cristo, operou ali aquele milagre. Então, o que falta muitas vezes em nós é essa atitude de nós olharmos para os céus, de nós confiarmos em Deus, de nós entregarmos mais o nosso caminho, a nossa vida nas mãos do Senhor e deixarmos de contar com a força do nosso braço e com a nossa capacidade. Então, em primeiro lugar, nós devemos tirar os nossos olhos da realidade caótica e colocar os nossos olhos em Deus, né? Devemos fazer conforme Hebreus capítulo 12, verso 1 em diante, que vai falar: portanto, tendo em vista tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo justo, que não julgou por usurpação ser igual a Deus e não fez caso da vergonha a qual havia de passar, devido à glória que lhe estava reservada. E a glória que ele teve antes da fundação do mundo, entendeu? Então, em primeiro lugar, nós devemos buscar a Deus. Em segundo, nós não podemos deixar de cuidar dos nossos filhos. Salmo 144, verso 12. Vamos lá para o Salmo 144, verso 12. Ele vai dizer o seguinte: sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas como as de um palácio. Então, nesse momento de crise, nós não podemos deixar de cuidar das próximas gerações, ensinando a palavra de Deus. Veja que ele diz aí: sejam os nossos filhos. Ele está falando filho o quê? Filho homem. Seja como na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas, né? Em outros textos e traduções vai dizer sejam como plantas viçosas. Uma planta viçosa é uma planta que está verde, é uma planta que está florescendo, é uma planta que está forte, é uma planta que frutifica. Então, nós devemos ensinar nossos filhos a serem homens, a serem soldados. Nós vivemos num tempo em que os meninos, né, têm sido, de certa forma, feminilizados pela sociedade. Né? Nós vivemos num tempo em que as meninas querem ser homens e os homens querem ser mulheres, entendeu? E se nós formos olhar para as sociedades anteriores, ali da Idade Média e as sociedades patriarcais, o homem, né, desde criança e de menino, ele era criado para ser guerreiro. Era ele que ia para a guerra, era ele que caçava, era ele que ia para o campo, era ele que sustentava e protegia e direcionava a família de tal forma que se um jovem que se casasse aceitasse um Deus, toda a família deveria aceitar, entendeu? E nós vemos que não havia a crise e a adversidade a qual nós vemos hoje na sociedade. Então é importantíssimo, né, que nós cuidemos da fé de nossos filhos. Por isso que ele diz isso: sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas. E ele também fala: e as nossas filhas como pedras angulares lavradas como as de um palácio. Ou seja, pedras que edificam, que sustentam a construção. Hoje nós podemos ver que se
Um homem, ele é um Nabal, ele é louco dentro de casa, mas tem uma mulher sábia, o lar se sustenta. Mas se houver uma mulher louca e um homem sábio, né, poucos lares se sustentam. Então, inverte a lógica. Por quê? Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela dá sustentação ao seu lar. E para que nós tenhamos futuras famílias abençoadas, nós temos que ensinar nossos filhos e filhas a temerem a Deus. Não podemos cometer o mesmo erro que Josué cometeu. Ele não deixou sucessores e logo depois veio o tempo dos juízes em Israel. Entendeu? Então, se essa palavra falou no seu coração, e se você gostou, dê um like, né? Compartilhe. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo vídeo.